O episódio começa com um submarino nuclear americano navegando por mares desconhecidos, até que de repente eles veem alguma coisa nos radares. Antes mesmo de pensar no que fazer, essa coisa começa a atacá-los e o submarino afunda cada vez mais, pois perdeu diversas funções. Eles querem atacar o inimigo, mas não podem, já está próximo demais, os torpedos não funcionariam, até que uma outra espécie de submarino colide contra o submarino americano que afunda completamente. Vemos logo em seguida que os responsáveis por isso foram o próprio povo de Atlântida, liderados pelo próprio Aquaman. A Liga da Justiça logo chegou para ver o que aconteceu com o submarino americano e perceberam que já tinham outras pessoas lá. O ataque começou. Nós sabemos que é o povo de Atlântida atacando a Liga da Justiça, mas eles ainda não sabem. Para poder bater de frente com eles, Superman decide sair da nave da Liga e o Lanterna Verde e a Mulher Maravilha vão junto dele. Juntos eles começam um embate contra os submarinos de Atlântida e destroem vários deles. Com certeza, muitos atlantianos inocentes perderam a vida nesse combate desnecessário. Vendo isso, o próprio Aquaman resolveu chegar para colocar um ponto final nessa situação. Ele diz que o pessoal da Liga não tem nada para fazer ali, pois é terreno de Atlântida, e Superman já coloca o rabinho entre as pernas e pede desculpas por ter se intrometido ali. Só que eles vieram responder um pedido de ajuda daquele submarino. Aquaman diz que não tá nem aí, o submarino vai ficar ali e pronto, eles têm que voltar. Mulher Maravilha, entretanto, chora, dizendo que o pessoal lá dentro do submarino vai perder a vida afogado, e isso faz o Aquaman permitir que eles removam todo mundo que tem lá dentro, mas o submarino vai ficar. Lanterna Verde tenta dar uma de machão e fala que vai levar o submarino quer ele queira ou não, só que o Aquaman não deita pra ele, e o Lanterna já quer partir pra cima do Rei de Atlântida, mas é segurado pelo Superman. Eles estão perdendo tempo e tem que ir lá remover o pessoal do submarino o mais rápido possível. Lanterna utiliza seus poderes para remover todo mundo lá de baixo e o Aquaman manda alguns de seus homens escoltarem eles até a superfície. Assim que todos saem, Superman volta para falar com o Aquaman e diz para ele que todo esse problema poderia ter sido evitado. Aquaman deveria vir à superfície e conversar com a reunião do mundo. Assim, ele poderia negociar a paz entre as nações. Só que Aquaman fala que não vai aparecer rastejando como um cachorro sarnento na frente de ninguém. E Superman quebra com ele, dizendo que ele deveria era aparecer de pé como um rei de verdade. Vemos que Aquaman ficou pensando nisso. Ele voltou para Atlântida e ficou ouvindo reuniões chatas com seus funcionários que diziam que o pessoal da superfície está poluindo o oceano, eliminando as criaturas marinhas e o mundo vai acabar acabando mesmo. Para piorar, o funcionário quer mandar as tropas de Atlântida para a superfície e eliminar os seres humanos. Assim, todos os problemas acabariam. Faz sentido, mas Aquaman não quer saber disso. Seu funcionário insiste dizendo que essa é a hora perfeita, mas aí Orm, o irmão do Aquaman, tem que mandar esse homem baixar a bola um pouquinho, pois ele está falando com o Rei de Atlântida. Depois de olhar para seu filho recém-nascido, Aquaman tem alguma ideia e diz que talvez vai considerar o conselho de seu funcionário. O Rei de Atlântida sai dali para pensar um pouco e se reúne com sua esposa Mera e seu jovem filho. Aquaman está preocupado com o futuro dele e essa preocupação faz o Aquaman tomar logo uma atitude. Enquanto isso, na Liga da Justiça, o Superman estava ouvindo diversas reclamações do presidente dos Estados Unidos que queria o submarino nuclear de volta, mas a Liga não pôde pegá-lo pois haviam complicações. O Lanterna também está irritado com isso. Aquele monte de urânio não pode ficar no fundo do oceano, pois iria cair nas mãos de pessoas do mal. Eles deveriam ter tomado o submarino e pronto. Lanterna então saiu dali muito irritado e vemos que ele foi se esgueirando para o fundo do mar para chegar até o submarino e recuperar o urânio. O homem passou por todo mundo de Atlântida e descobriu que no lugar onde era para ter o urânio não tinha nada, apenas água. O que será que aconteceu? Depois disso, vemos que o Aquaman surgiu nas praias de Nova York. Ele foi andando pela cidade e, como destruiu o carro de alguém que queria passar por cima dele, um guarda veio pará-lo e Aquaman perguntou onde fica a reunião do mundo. Lá na Torre da Liga, o Lanterna voltou e disse para todo mundo que o urânio do submarino foi subtraído. Ele avisou. Eles têm que agora ir até lá e perguntar pro Aquaman onde ele enfiou esse urânio todo. Mas Superman diz que Aquaman não está em Atlântida, ele está na TV, pois entrou nas Nações Unidas e começou uma reunião com o mundo. Lá, os líderes do planeta não estão entendendo. Aquaman acabou de afundar um submarino nuclear e agora quer forçar todo mundo a aceitar a paz. Quem deu esse direito a ele? E Aquaman diz que é seu direito natural, afinal,
afinal, ele é o líder de Atlântida. Segundo o pessoal das Nações Unidas, Atlântida nem mesmo é um país que eles reconhecem, mas o Aquaman não quer nem saber. Ele diz que esses são seus termos para negociação e ponto final. Se a humanidade recusar, eles terão que aguentar o rojão. Um dos líderes ali presente diz que se o planeta aceitar essas condições, eles iriam comprometer todos os sistemas de defesa e a economia. Mas o Aquaman, como sempre, não consegue pensar em nenhuma resposta boa, apenas diz que não é o problema dele. De repente, a Liga da Justiça invade o lugar. Aquaman reclama dizendo que deu uma chance para a paz, mas o pessoal só sabe reclamar e não aceita nada. Superman tenta dizer que essas coisas demoram mesmo, mas Aquaman vai sair dali e a Mulher Maravilha, que ficou à frente dele para tentar impedi-lo, acabou sendo empurrada. Ele chegou do lado de fora e ignorou completamente os repórteres que queriam fazer perguntas, e logo em seguida vemos que alguém estava esperando por ele no alto de um prédio com um objeto letal. Essa pessoa então efetuou um disparo e um míssil acertou o Aquaman, que caiu desmaiado. As imagens foram parar na internet e viraram meme, e depois disso, Superman e a Liga da Justiça removeram o peixe humano dali. Eles foram para um hospital e ao mesmo tempo lá em Atlântida, o irmão do Aquaman já estava louquinho para tomar o trono dele, dizendo que Aquaman perdeu a vida nesse ataque. Eles agora têm que se preparar para se vingar contra a superfície e lançarem um ataque massivo contra todo mundo. O irmão do Aquaman já foi até mesmo falar para a esposa do Aquaman que ele perdeu a vida. No hospital realmente parecia que isso ia acontecer. Seringas não atravessam sua pele e os médicos não fazem ideia de como tratá-lo, até que o próprio Batman aparece do nada para dizer que sabe o que fazer. Ele sempre sabe de tudo. Todos então levam o Aquaman para um tanque d'água preparado pelo Batman com a solução certa para imitar a água do mar. Ele dá até as instruções para o doutor sempre manter o sal naquela água. Afinal, Aquaman é como se fosse um peixe, ele precisa de água salgada. O doutor diz o óbvio, é impossível o Batman ter adivinhado todos esses dados. Depois de um tempo, finalmente Aquaman acorda e o apressadinho do Lanterna Verde vem cheio de razão querer saber onde está o urânio que ele subtraiu, mas Aquaman não sabe nada a respeito disso. Ele disse que deu ordens para deixar o submarino no lugar e o Lanterna fala que não tem como eles acreditarem nisso, só que mais uma vez, Aquaman apenas fala que ele pode acreditar ou não, tanto faz, ele não tá nem aí. O que importa é que ele agora precisa descobrir quem foi que tentou eliminá-lo. Enquanto ia saindo do lugar, Batman parou o Aquaman dizendo que pode ajudá-lo a descobrir isso. Depois de um tempo então, vemos que todos os repórteres estavam na frente do hospital esperando o Aquaman sair e ele veio em cima de uma maca. Logo, aquele suspeito apareceu para tentar eliminá-lo mais uma vez e foi efetuar um disparo de bazuca, mas Batman conseguiu impedi-lo. Era uma arapuca. O homem correu, Superman foi atrás dele, só que o homem deixou uma armadilha elétrica para impedir o Homem de Aço de segui-lo. Ele desceu pro esgoto e lá embaixo já tinha uma moto esperando por ele. O Caçador de Marte é a mesma coisa que nada. Ele só serviu para avisar a Mulher Maravilha, que tentou cercar o homem, mas acabou não conseguindo, pois ele destruiu o teto acima dela. Ao mesmo tempo, Aquaman cansou de esperar. Ele desmaiou o Lanterna com um tapão na cara e fugiu do hospital. Lá embaixo nos esgotos, foi o próprio Batman que teve que descer para furar os pneus da moto do cara e tentar pará-lo, mas ainda não foi o suficiente. Ele utilizou fumaça para escapar e entrou numa van escondida. O homem acelerou, mas Superman já estava na cola dele. Com sua visão de calor, ele estourou o pneu e fez a van capotar. Depois teve que salvar o cara, pois a van pegou fogo. Agora Superman quer saber por que ele tentou eliminar o Aquaman. E o homem diz o óbvio, ele é um eliminador de pessoas por contrato e alguém pagou para ele fazer isso. Mulher Maravilha chega na hora e quer saber quem pagou ele para fazer isso, mas o homem não vai dizer. E aí o Batman tem que levá-lo para ter uma conversinha. Ele fala alguma coisa que deixa o homem cheio de medo e ele conta que realmente não sabe quem pagou para eliminar o Aquaman, porém sabe que a pessoa pagou em ouro. E quando Batman vai analisar esse ouro, ele descobre que são dobrões espanhóis, algo que só pode ter vindo de Atlântida. Parece que alguém lá no reino quer eliminar o Aquaman. Eles têm que avisar isso pro rei de Atlântida, mas aí o Lanterna aparece para dizer que ele já sumiu, mas não conta que entrou no cacete pra ele. Afinal, quem é que apanha pro Aquaman? Enquanto isso em Atlântida, Orm estava pronto para declarar guerra contra a humanidade até que o Aquaman chegou. Ele diz que tudo isso é bobeira, a culpa é toda de seu irmão pelos problemas e manda os guardas prendê-lo. Só que ninguém o obedece. Eles já estão do lado do Orm e resolvem prender o próprio Aquaman. Ele traiu Atlântida. Aquaman mal pode acreditar no que está acontecendo. Orm cansou de ser deixado para trás e vai tomar o controle de Atlântida. Aquaman consegue combater o pessoal ao redor, mas Orm está com um tridente e o desmaia com um ataque. Mera chegou para saber o que está acontecendo e Orm disse mais uma vez que Aquaman perdeu a vida, só que ele vai fazer
de tudo para consolá-la e também vai tomar conta de seu filho. Orm até mesmo já tomou precauções para protegê-lo e, desesperada, Mera correu para ver o que estava acontecendo com seu herdeiro, descobrindo que ele sumiu. Orm lhe garante que não vai acontecer nada de ruim com o moleque e diz que ele será o melhor para a Atlântida. A Liga da Justiça estava chegando para ver o que aconteceu com o Aquaman e já foram recebidos por ataques do pessoal ordenado pelo Orm. A Liga teve que combater o pessoal de Atlântida e foi um combate até que interessante. Um deles mal acredita que atravessou o Caçador de Marte. Superman afundou um submarino gigantesco sozinho, até que de repente eles foram subtraídos por minas subaquáticas e as explosões fizeram todos os heróis desmaiarem. Quando acordaram, eles tinham equipamentos elétricos em suas cabeças e estavam na frente do Orm. O homem diz que já se cansou do pessoal da superfície e até mesmo dos super-heróis. Por causa de toda a intrusão, eles serão eliminados agora. Orm então os prende dentro de um lugar e começa a encher esse lugar de água. O Caçador de Marte não pode atravessar, pois não consegue se concentrar para utilizar os poderes e nem mesmo o Lanterna consegue. Ele diz que aquele aparelho na cabeça deles é algum tipo de descarga sináptica. Não tem jeito, a Liga da Justiça vai perder a vida do pior jeito possível para alguém mais fraco que o Aquaman. Orm então foi falar para os seus soldados que vai tomar conta de um outro assunto antes de começar o ataque contra a superfície. E nesse momento, Mera, que ouviu tudo o que aconteceu, se esgueirou até lá e desmaiou os guardas que ficaram com a Liga. Ela então salvou os super-heróis, pois parece que eles sabem de alguma coisa, e a Mulher Maravilha contam que alguém de Atlântida mandou eliminar o Aquaman. Agora eles vão fazer algo a respeito disso. Vemos então que Orm prendeu o Aquaman em uma espécie de montanha que estava à frente de um rio de lava, e depois trouxe o próprio filho do Aquaman, pois ele seria um obstáculo em relação à herança do trono. Mera liderou o pessoal da Liga da Justiça para fora de Atlântida e eles foram cercados pelos soldados do Orm, mas como esses são super-heróis da Liga, conseguiram derrotá-los com facilidade. Orm prendeu o filho do Aquaman do lado dele ali naquela montanha e vai deixá-los ali para perder a vida. O homem efetua um disparo contra a rocha para fazê-la cair naquele rio de lava. Aquaman consegue quebrar uma das correntes e tenta utilizar seu cinto para quebrar a outra, mas não consegue. Ou seja, para salvar seu filho, ele vai ter que sacrificar o próprio braço. O pessoal da Liga estava lá na central de Atlântida com a Mera, até que de repente Aquaman chegou com o filho e ela ficou em choque ao ver que ele estava sem um dos braços. Sacrifícios precisam ser feitos para proteger o que você ama. Aquaman quer saber onde está Orm. Um doutor ali de Atlântida conserta o braço dele e enquanto isso Batman avisa ao Superman que a situação no Polo Norte começou a ficar estranha. A temperatura lá está subindo rapidamente. Segundo o marciano, se isso continuar, as consequências climáticas seriam catastróficas. Aquaman diz que talvez isso possa ter uma conexão com o Orm. Acontece que Atlântida já construiu o reator termal do fim do mundo. Era uma espécie de prevenção para se o pessoal da superfície atacasse o país. Aquaman deu permissão para que esse reator fosse construído para proteger Atlântida, mas ele nunca deu autorização para ser utilizado. O Orm deve ter subtraído aquele urânio do submarino para poder utilizar como combustível. Superman fala que se o gelo do Polo Norte derreter, os mares irão subir tanto que irão eliminar todo mundo da superfície. Orm tem que ser parado, mas Aquaman já está pronto para isso, com seu novo braço e com um gancho. Ele e o pessoal da Liga vão até o Polo Norte, mas o homem insiste em dizer que não precisa de ajuda até que o ataque das tropas do Orm começam. Juntos, eles partem para cima desses soldados e submarinos e começam a destruir tudo. Batman já está ali para ajudar e depois de eliminarem diversos atlantianos, Aquaman utiliza uma orca para escapar dos ataques e chegar até o reator. Lanterna Verde vai atrás dele, mas o Aquaman chegou primeiro lá dentro da caverna onde fica o reator. Orm estava lá e para impedir seu irmão de salvar a humanidade, ele efetuou um ataque contra o reator e agora ele não pode mais ser desativado. Os dois então começaram um embate. Orm não acredita que seu irmão quer salvar o pessoal da superfície, mas é o certo a se fazer. Batman e Lanterna chegaram e enquanto os dois irmãos estavam no combate, Batman percebeu que teria que entrar no reator para desativá-lo manualmente e pediu pro Lanterna protegê-lo com seu anel. O Homem-Morcego então entrou no reator. Orm tentou impedi-los, mas não conseguiu graças ao Lanterna. E finalmente Aquaman se aproximou e derrubou seu irmão. O tridente ficou preso no chão e o gelo se partiu. Orm chorou igual um frouxo, pois está prestes a cair no precipício e implorou pela ajuda do Aquaman, que prontamente se negou a ajudá-lo, dizendo que o tridente é dele e deixou seu irmão perder a vida. Batman conseguiu desativar o reator e salvar o mundo. A ameaça acabou e lá em Atlântida, Aquaman mandou eliminarem todos aqueles soldados
soldados traidores. Ele diz que tudo isso é culpa dele e seu medo o cegou de ver o lado bom da humanidade. Talvez agora eles possam trabalhar na paz, pois sacrifícios precisam ser feitos para salvar o que eles amam. Obrigado por assistir, até o próximo!